Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui. Ainda tem mais 6 minutos, né? 6 minutos. Oi, Gi, tudo bom, Gi? Tá? Aline, tudo bem, Aline? Como é que você tá? Tudo jóia? Boa noite. Tudo certo aí, Gi? Tudo beleza? Boa noite, Noêmia, tudo bem? Tá tudo certo lá, Gi? Tá compartilhado lá na página do Centro Espírita, Maria Amélia? Boa noite, Dirce, tudo bem? Vamos guardar mais um pouquinho, tá? Temos ainda mais 5 minutos, tá bom? Boa noite, Sueli, tudo jóia? Sueli Virgínia, né? Boa noite, tá? Só a imagem ok, Gi? Tá bom, então, é a nossa diretora de produção, a Giane Porcino, tá? Tem até nome de diretora mesmo, tá? Da TV Maria Amélia. Lucas, o Exato, tudo bem, Lucas? Boa noite para você também, tá? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Chefe, né? Seu chefe não sou eu não, viu? Seu chefe é um carequinho, né? Aliás, é o nosso chefe, o carequinho. Obrigado, Gi. Lucila Rig, boa noite. Tudo bem? Já temos bastante pessoas aqui conosco, tá? Boa noite, Sônia Madalena. Boa noite. Mais conhecida como minha tia. Né? Juliana Bessa, tudo bem, Juliana? Paz de Deus, Lucila, paz de Deus. Bem lembrado. Mais 3 minutos, tá? Aí a gente dá início à palestra da noite, tá bom? Andresa, boa noite. Como é que você tá? Tudo jóia? Marilúcia, boa noite, Marilúcia. Maria Colombo, mais conhecido como irmã da Giane. Né? Boa noite para você também. Elizabeth, boa noite, Elizabeth. Tá? Saudades da nossa casa, Juliana, é? Tá todo mundo com saudade da nossa casa. Tá? Mas vamos mentalizar a nossa casa dentro do nosso coração, por enquanto. Né? Enquanto a gente não pode estar lá presente fisicamente, vamos mentalizar ela dentro do nosso coração, mas não a estrutura física em si, mas as pessoas que a gente sempre encontra quando a gente vai até lá, né? Porque a casa na Maria Amélia, né? O Centro Espírita Maria Amélia, na verdade, não é aquele prédio, não são aqueles prédios, não são aquela estrutura. O Centro Espírita Maria Amélia são as pessoas, somos nós, né? Então, que a gente possa mentalizar a todos nós, que aí essa saudade da casa diminui, né? Diminui bastante. Marilísia, boa noite, tudo bem, Marilísia? Tem mais 2 minutinhos aqui, tá? Ricardo tá aí? Aí, Ricardão. Beleza, camarada? Tá?
Estamos aí na parada novamente. Marilisa tá falando para mim gratidão por tudo. Não, amiga, não agradeça a mim não. Agradeça sempre a Deus. A mim não. Né? É a Deus. É Ele. Nós não. Né? A gente faz porque é o nosso dever fazer. Gratidão é por Ele. Tá? Vamos lá, escolher mais um momento. Mais um minutinho. Né? Aqui, mais um minutinho a gente começa a nossa live. (20 horas), né? Começou a nossa, vamos iniciar a nossa live, tá bom? Hoje estamos de cenário novo, porque eu tô aqui na casa da mamãe, ó, que ela mora na divisa de Itanhaém com Peruíbe. Tô aqui, cenário novo, temos participação especial do... Cadê? Vem cá, Bob, o cachorro dela, tá ali. Ele tá meio escondido, ele tem vergonha das câmeras. Tá? Estamos aqui, né? Já que o tema é bem sugestivo, sui generis, como dizia um professor meu, né? Me inspirar na casa da mamãe aqui, né? Para falar sobre ele, né? Antes de iniciar a palestra, iniciar a prece, gostaria de falar para vocês o seguinte: quem quiser, tá? Quem quiser, quem achar que é legal, então quiser pegar um copo, uma xícara, uma caneca e colocar a água para ser fluidificada durante a palestra, tá? Pode pegar, tá bom? Colocar não é uma obrigação, não é algo que tenha que a pessoa fazer, tá? Mas se a pessoa achar que é legal, que é interessante, que é bom, tá? Pode pegar e fazer isso, tá bom? Intuir que Jesus, através da espiritualidade amiga, fluidifique a água que está no seu copo, na sua caneca, na sua xícara, tá? Lembrando, só um recado rápido, eu sei que depois da live o Ricardo vai dar o recado, tá? Mas apenas a fim de reforçar, tá? Neste sábado agora será o nosso drive-thru, tá? O nosso terceiro drive-thru de arrecadação de alimentos, tá? Estamos contando com eles, com a ajuda de todos, tá bom? Os outros 2 drive-thru foram um sucesso, tá? Tanto do mês de junho quanto do mês de maio, e a gente pôde ajudar, além das famílias que a casa assiste, que a nossa casa já assiste, são cadastradas, outras famílias também que necessitam de ajuda, e as outras entidades que a gente também auxilia. Tá? Então foi de muito grande ajuda, a gente conseguiu ajudar muita gente, graças a Deus, tá? E viemos pedir novamente a ajuda de vocês, tá? No próximo drive-thru, que será nesse sábado, das 14 às 16 horas, tá bom? Além dos alimentos, quem puder, né, e tiver condições, é claro, nós também estamos pedindo auxílio através de fraldas geriátricas, tá? E fraldas infantis. Qualquer tamanho, tá? Tanto a fralda geriátrica quanto a infantil, tá bom? Quem puder colaborar conosco, a gente agradece muito também, tá? Agora, aqueles que quiserem sentirem mais à vontade, podem fechar os olhos, elevar o pensamento até Jesus. Pai amado, querido, que nesse momento o nosso coração se envolva em muita alegria e em muita paz, para que todos nós, possamos aprender juntos nesta noite aquilo que devemos fazer, aquilo que nós já fazemos, como fazermos melhor ainda, e aquilo que desejamos que possamos colocar em prática. Que Jesus nos auxilie e que a nossa Mãe Santíssima nos dê o seu abraço de carinho e amor, como todos os dias. Graças a Deus.
Bom, gente, para quem chegou agora, boa noite, Eliana, tá? Então, chegou agora, tá? Para todos os outros também que iniciaram a live, assistir a nossa live agora, tá? Com a Sueli, oi Su, tudo bom? Boa noite. Todos os que iniciaram a live agora, eu dou meu boa noite. Vamos aqui falar sobre o tema dessa noite, tá? O tema dessa noite, qual é o tema dessa noite? A força do exemplo na educação dos filhos. Olha que tema legal, gente, hein? Que tema legal, e eu vou contar bastante com a participação de vocês aí, viu? Tá? Vou contar muito com a participação de vocês na noite de hoje. Que tema legal, né? Quando me caiu para mim, né, esse tema, eu falei, nossa, que legal falar sobre isso, a força do exemplo na educação dos filhos. Mas, como antes de mais nada, antes de falarmos sobre o que é e como ser essa força do exemplo na educação dos filhos, primeiramente precisamos entender o que são os filhos. Os filhos são os espíritos, tá? Os espíritos que reencarnam entre nós ou através de nós, pais, para que nós possamos auxiliá-los em sua nova encarnação. Isso seriam os filhos espiritualmente explicando, tá? Mas os filhos, eles não são um pedaço de papel em branco quando chegam até nós. Eles já vêm com uma história escrita. Eles já têm o passado de várias encarnações anteriores, talvez encarnações que nós estivemos com eles, ou então encarnações as quais eles nunca tiveram conosco, talvez seja a primeira vez que estejam conosco, talvez seja a 20ª vez que esteja conosco, mas não importa, porque o importante dessa história toda é que, como eles não são um papel em branco, como eles são pessoas, espíritos que já vêm com um histórico, eles trazem tendências de vidas passadas, as quais, no momento que eles reencarnam, eles necessitam de um apoio e necessitam de um encaminhamento, um guia, para que eles não possam ceder de novo aos vícios, para que eles não cedam de novo aos equívocos, e para que eles possam viver de uma maneira muito mais fácil, muito menos penosa do que em situações anteriores, né? E para que eles possam, ao invés de cometer mais erros, minimizar os erros cometidos do passado e, melhor ainda, começar a realizar acertos, tá? Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, tá? Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Como o Kardec entendeu bem antes dessa pergunta que os espíritos, eles já vêm com histórico, eles já vêm com tendências, eles já vêm com encarnações anteriores à atual, ele questionou aos espíritos se os pais conseguem influenciar os filhos em alguma coisa, já que eles têm um histórico anterior. São pessoas, né? E aí a resposta dos espíritos para Kardec foi essa: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Olha só que os espíritos respondem que, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para um progresso um dos outros. Ou seja, o seu, o meu,
o nosso papel como pai, mãe, o responsável, é contribuir para o progresso daquele espírito que está chegando, como filho, neto, sobrinho. Vamos envolver todo mundo aí, né? Continuando. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constituir-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Esse finalzinho aqui pegou. Olhem só. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Vamos parar aqui. O que os espíritos estão dizendo aqui? Que a sua missão, pai e mãe, a minha missão como pai, a sua missão como pai e mãe, como avó, como tio, responsável por aquela criança, por aquele filho, por aquele sobrinho ou neto, né? A sua missão é desenvolvê-lo através da educação. Ou seja, a educação é responsabilidade sua. Muitos de nós, hoje em dia, e o que está fazendo? O que estamos fazendo? Terceirizando esse serviço. E estamos deixando, quando isso acontecer, como é que estamos fazendo? Ao invés de eu entender que a missão de educar o filho é minha, eu terceirizo o serviço para quem? Para o professor da escola, para a moça que dá o catecismo, se for na igreja católica, para a evangelizadora, se for na evangelização infantil de uma casa espírita, para a avó, para o avô, né, ao invés do pai. Enfim, vamos terceirizando o serviço para outros, sendo que a responsabilidade da educação é nossa, é sua. E o que tem acontecido, estamos terceirizando o serviço. E o que está acontecendo hoje, sendo que uma das coisas que está acontecendo nessa fase que estamos vivendo de quarentena, aí tem muitos pais, muitos de nós pais, que está descobrindo quanto é difícil educar um filho, porque estava relegando isso para terceiros. E agora estão descobrindo o que é sentar do lado do filho para fazer ele assistir uma aula online, né? O que é passar o dia inteiro com uma criança lá toda hora chamando mãe, ou pai, onde que está isso, onde é que está aquilo, né? Alguns de nós estão descobrindo isso agora. Sendo que essa missão é minha, é sua, é nossa, como responsáveis. E mais, quando nós não executamos essa missão, olha o que os espíritos falam. Constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Quando é que nós falimos? Que a Irani aqui perguntou. Mas quando conseguimos ver quando falhamos? A nossa consciência vai dizer. Quando nós lembrarmos que no momento que tínhamos que colocar essa missão em nossas mãos de educar os nossos filhos, nós relegamos a terceiros, nós preferimos assistir o jornal, nós preferimos passear, nós preferimos deixar lá na casa da avó para mim e curtir a vida, enfim. Tá? A consciência vai dizer. Né? Quando você tem a certeza da educação dada, você não vai falir. O espírito pode falir, porque ele tem livre-arbítrio. Não devemos esquecer disso. Esse espírito, ele tem livre-arbítrio. Ele pode falir novamente? Pode. Porém, mesmo falindo, quando nós, como os pais, colocamos essa missão dentro das nossas mãos, aquela semente estará lá dentro do coração dele. E mesmo que ele erre, mesmo que ele cometa equívoco, ele vai lembrar lá no fundo da cabeça dele. Assim como das vezes que nós também cometemos os nossos errinhos aí, né?
Vem na nossa cabeça, nossa, bem que meu pai e minha mãe me falou. Bem que minha mãe me avisou. Bem que meu pai me avisou. Isso quer dizer o seguinte, que você não falhou em sua missão, porque você deu a educação, você deu o caminho a seguir, você deu o guia. O filho que não quis seguir, porque ele tem o livre-arbítrio dele. Tem o livre-arbítrio dele, mas ele vai relembrar lá dentro da cabeça dele, assim como nós lembramos, nossa, eu, várias vezes, né? Você, nossa, bem que minha mãe me avisou, nossa, bem que meu pai me falou, nossa, quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Por quê? Porque quando o pai e a mãe colocam na sua mão essa missão, vai doer na sua consciência e você vai saber, não, meu pai me deu educação. Todos os momentos que a gente pode ensinar o filho, guiar, estar presente, ter a oportunidade de ensinar ele alguma coisa, desde andar, a escrever e até como se portar, como falar diante das pessoas, diante dos mais velhos, diante das autoridades, enfim, a nossa missão estará exercida ali. E aí nós teremos a certeza de que nós não falhamos. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, para que ele pudesse chegar a realizar a missão dele com muito mais tranquilidade, até que nós mesmos. Até que nós mesmos. Na pergunta 209 dos Livros dos Espíritos, né, porque alguns de nós aqui vai comentar aqui entre nós, nossa, mas mesmo quando o pai e a mãe vai lá, educa, fala, enfim, ensina, tal, eu conheço pais que são tão bons, que são tão legais e tem aquele filho lá que dá um trabalho danado, será que ele merece isso? Será que é karma da vida passada? Será que na vida passada eles são inimigos? Muitas vezes nós pensamos isso, né? Não é nada disso não. Vejamos bem aqui na pergunta 209 do Livro dos Espíritos. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? É a pergunta que o Kardec fez. Resumindo aqui para vocês, o Kardec está perguntando por que tem pais que são bons, são legais, são virtuosos, e vem aquele filho que só por Deus, né? Olha a resposta que os espíritos deram. Não é raro que um mau espírito peça que lhes sejam dados pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Olha só a resposta maravilhosa que os espíritos deram. Não é castigo, não é karma, não é inimigos de vida passada, não é nada disso, né? Eu não gosto daqui de falar a palavra mau espírito, não, tá? Dizer que às vezes aqueles espíritos um pouco mais imperfeitos, né, do que os pais, vamos dizer assim, um pouco mais imperfeitos, pedem pais bons na esperança de que esses pais bons ajudem ele, na sua nova encarnação, a não cometer os mesmos erros de outrora. Para que esses pais bons o ensinem, o ajudem, para que ele consiga se melhorar como espírito. É isso. Então, na verdade, é uma bênção isso. Filhos que dão um pouco mais de trabalho, não é castigo. Na verdade, é o reconhecimento que você é a pessoa certa para poder melhorar esse espírito que está vindo, que está em suas mãos, que você tem algo a dar de bom para ele, para que ele não cometa mais erros, para que ele melhore, para que ele evolua. Então é uma bênção. É uma bênção isso. E aí que se encontra mais ainda a responsabilidade dessa missão que temos na mão como pais e filhos.
E aí que vem o tema da noite de hoje com mais força, né? Que é a força do exemplo na educação dos filhos. E onde está a força do exemplo? Nas atitudes. Porque muitos de nós, pais, alguns pais são muito enérgicos, alguns pais são muito bravos, alguns pais gritam, falam alto, então assim, mas somente nas palavras. Mas as atitudes, as práticas, aquilo que eles fazem, ensinam justamente ao contrário para aquele filho. Estimulam eles a fazer outras coisas. Porque as crianças, desde pequenas, elas observam tudo que nós estamos fazendo. Elas podem estar lá engatinhando ainda, bem pequenininha, não está nem falando ainda, tá? Mas elas estão observando tudo que nós estamos fazendo lá, tá? Tudo que nós estamos fazendo. Eu me recordo que uma vez, lá na nossa casa, tá? Maria Amélia, num dos dias da nossa escola de pais, estava tendo lá entre os pais uma certa rusga entre os pais. Um certo desentendimento entre os pais. E aí eu tive que ir lá ajudar a expositora de lá como coordenador da infância e juventude. Tive que ir lá dar uma força e lembrar aos pais ali que as crianças ali ainda são crianças ainda que só engatinham ou são muito pequenas, mas elas estão observando o que o pai está fazendo. Desde aquele momento, os pais numa casa que eles deveriam estar comentando, conversando e ensinando para outros sobre o evangelho, os pais estavam entrando em rusga e brigando entre si. Qual o ensinamento que já estava dando para aquela criança daquele tamanho lá? Porque eles estão observando a você a não respeitar nem o local, que seria um local para estudo do evangelho, para reflexão sobre o evangelho, que você mesmo não vai lá para isso. Tive que lembrar isso para eles. Porque as crianças estão observando, e desde pequenas elas nos observam e elas veem o que nós fazemos. E são aquilo que nós fazemos é que vai ensinando para elas, ou demonstrando para elas, se as nossas palavras que nós dissemos para elas são uma verdade que nós não acreditamos, ou se são apenas coisas da boca para fora. Porque como os nossos filhos vão crer naquilo que nós estamos ensinando e passando para eles como educação, se através das nossas atitudes eles mesmos observam que a gente não acredita no que nós falamos, que nós vamos lá e fazemos ao contrário. Uma vez eu assisti uma palestra inclusive esse nosso amigo palestrante desencarnou ano passado. Acho que é ano passado, se não me engano. Que nessa palestra dele, tá? Ele dizia o seguinte, que a filha dele, tá? Esqueci de falar o nome do palestrante, desculpa, dar os créditos para ele, né? Nelson Moraes, tá? Que a filha dele, o Nelson Moraes, chegou um dia para ele e disse o seguinte: pai, eu sei quando as pessoas ligam aqui em casa para você, eu sei quando é espírita ou quando não é. Aí ele olhou para a filha dele. Nossa, filho, como que você consegue saber quando alguém liga para mim se é espírita ou não? Ah, pai, porque quando o senhor atende assim, porque quando é espírita, o senhor atende o telefone assim: olá, meu irmão, paz de Jesus em seu coração, que Deus te proteja, que a espiritualidade amiga te envolva, enfim. E quando não é espírita, o senhor atende assim: pois não, boa noite, quer falar com quem? Peraí, vou chamar. Ou seja, a filha dele estava dizendo para ele que ele falava uma coisa para as pessoas, mas fazia outra com outros, mas fazia outras.
Foi aí que ele disse que aí ele aprendeu a atender o telefone tratando todo mundo da mesma maneira. Vejam bem, olha só o exemplo que nós passamos para os nossos filhos e nem estamos percebendo. Sabe aquela coisa que você vai ensinar para o seu filho? Oh, é feio mentir, né? Papai do céu não gosta quando ele é pequenininho, né? Aí quando a cunhada liga lá no telefone, você fala pro filho assim, fala que eu não tô, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Olha só, está ensinando através da sua atitude que o que você fala não se escreve, né? Isso fica como para ele, de exemplo, que mentir é necessário, que mentir é bom, que mentir é legal. Mesmo você dizendo para ele que não, mentir é feio, né? Papai do céu não gosta, aquelas coisas. Quando criança, quando você faz isso, você está ensinando justamente ao contrário para ele, né? Para o seu filho. E nós fazemos isso muito, né? Quantas vezes nós pecamos no sentido de que a gente ensina uma coisa para o filho, mas a gente mesmo não faz. A gente mesmo faz aquela ideia antiga, né? De faz o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso aí nunca ensinou ninguém. E vamos parar com essa coisa aí, gente, de falar que antigamente sim, que a educação era boa, que era legal. Gozado, se antigamente sim a educação era boa, era legal, por que hoje tá cheio de corrupto, tá cheio de pedófilo, tá cheio de gente passando uma perna no outro, tá cheio de homem que agride mulher, né? Tá cheio de pessoas que prejudicam as outras? Essas pessoas foram educadas por essas pessoas do passado que dizem que a educação era melhor, né? Se a educação no passado fosse tão boa assim, nenhuma dessas pessoas que hoje são tudo isso seriam hoje, não é verdade? Tá? Isso quer dizer o seguinte, que não é que antigamente era melhor, é que antigamente as coisas eram mais escondidas, o que é bem diferente. Isso gera o seguinte, que hoje nós podemos sim dar a educação de verdade, que é através de onde? Do diálogo, né? Que antigamente, as pessoas de antigamente faziam o seguinte, na minha casa eu escondia o que os meus filhos eram, mas eu ficava no muro das comadres lá, só falando da filha dos outros. Na casa dos outros é que o negócio era feio, na minha eu escondia tudo, né? As coisas eram escondidas, né? Então era tudo, a educação, na verdade, era escondida a coisa, né? E aqueles que não faziam por medo. E quando faziam, e era por medo, quando saía da casa dos pais, nossa, aí aprontavam tudo, né? Porque não tinha mais o pai lá para ficar pegando no pé ou aquele olhar feio, né? É o diálogo que é a educação verdadeira, que vai ser o exemplo, tá? Vai ser assim que nós vamos conseguir dar a força pelo exemplo. E às vezes são as atitudes. Eu me recordo, às vezes não, quase sempre, eu me recordo de um grande exemplo que meu pai me deu, que foi o seguinte, uma vez, ele pediu para que eu e mais outros 2 irmãos meus, tá? Nós somos em 5, tá? Somos em 5, só que os outros 2 ainda eram pequenos, tá? Eu e mais outros 2 irmãos, ele pediu para que a gente desse uma varrida no quintal. E aí os outros meus 2 irmãos, que eram um pouco mais espertos que eu, já foram lá e pegaram as 2 melhores vassouras. E para mim sobrou a vassoura mais ruim que tinha lá. Sobrou a vassoura mais ruim. Aí quando eu fui, olhei meus irmãos lá com a vassoura boa e eu com aquela vassoura ruim, peguei ela na mão, falei, não, ninguém merece, eu vou varrer com isso aqui não. O que eu fiz? Eu peguei, tinha um cômodo vazio lá, que ainda não estava pronto da minha casa. Peguei essa vassoura e joguei lá. E fiquei lá olhando meus 2 irmãos varrer. Então, meu pai chegou, viu aquilo e perguntou, por que você não está varrendo aí? Seus irmãos, não tem vassoura, foi o que eu falei para ele. Meu pai não falou nada. Ele deu a volta
sem eu perceber, foi lá nesse cômodo vazio, pegou essa vassoura. Eu só vi meu pai chegando com aquela vassoura na mão, falou: não tinha vassoura? Pois é, eu achei uma aqui pra você. Olhou pros meus outros 2 irmãos, falou: vocês 2, pode deixar a vassoura aí, pode ir lá brincar. O seu irmão aqui, que é muito esperto, ele vai varrer o quintal sozinho. Nesse momento que eu varri o quintal sozinho, não, ele não me deu bronca, ele não me bateu. O que ele fez? Através da força do exemplo do quê? Do trabalho. Ali eu entendi que seria muito mais fácil, eu mesmo com a vassoura ruim, se eu não tivesse dado uma de esperto, meus irmãos estariam lá me ajudando com a vassoura boa. No final das contas, por eu ter dado uma do chamado esperto, ter quisto passar a perna nos 2 irmãos, varri o quintal sozinho com a vassoura ruim. E aquilo ficou do ensinamento para mim pro resto da vida. Pro resto da vida ficou isso. Isso que naquele momento meu pai agiu com a inteligência que é a força do exemplo na educação. Se ele ficasse somente nas palavras, se ele viesse dar aquela bronca homérica, tivesse gritado, talvez tivesse me batido, enfim, talvez eu não tivesse aprendido tanto quanto foi me fazer varrer aquele quintal sozinho. E os meus irmãos lá dando risada, né? Pois então, e é nisso que fica o exemplo para nós, né? Enfim, inclusive com relação a outras coisas, né? Que colocam muito quando para você levar vantagem em cima das pessoas, você vai lá e se torna um delator das outras. E às vezes estimulado por outros. Eu me recordo também um outro exemplo do meu pai, né? Eu estou dando um exemplo do meu pai, gente, porque às vezes a gente fica pegando exemplos de pessoas grandiosas de fora. O exemplo do Divaldo Franco, do Chico Xavier, do Irmão Dulce, do palestrante mais legal que você assistiu e tal, e não pegam o exemplo mais próximo de você, que é do seu pai e da sua mãe. Nessa hora aqui, quem que é o mais próximo, né, que você aprendeu? Então, vamos lá, uma vez um garoto tinha faltado na aula, e ele aproveitou para, esse dia que faltou na aula, para aprontar uma que foi lá e quebrar os vidros da sala de aula, jogar pedra do lado de fora da escola. E a diretora ficou sabendo que tinha sido e como tinha faltado mais de um aluno nesse dia, ela não tinha como saber quem tinha sido o aluno. E o que a diretora da escola fez? Ela colocou os outros alunos que estavam contra a parede, dizendo: olha, se vocês não denunciarem quem é o garoto que atirou as pedras aqui, todos vocês vão ser expulsos da escola. E a gente ficou morrendo de medo nisso, tal, fiquei apavorado. Então, eu estava na 5ª série, 11 anos. E aí, o que aconteceu? Meu pai ficou sabendo e chegou assim: escuta, que história é essa de ser expulso da escola? Aí eu contei toda a história, né? Porque eu e outros amigos lá da classe, a gente estava já propenso a ir lá denunciar o outro garoto, né? Contei a história, meu pai falou: não, você não vai fazer coisa nenhuma disso. Deixa a diretora expulsar vocês. Porque eu não estou criando filho meu para ser dedo duro, para ser delator. Estou criando filho meu para ser digno. Essa atitude do meu pai ficou para sempre dentro da minha cabeça, de nunca utilizar nada que eu fique sabendo de outras pessoas para ir lá denunciar, para prejudicar elas, para ter alguma vantagem para mim. E são coisas assim que ficam de exemplo para nós, para que a gente se desenvolva como espírito, para que a gente se desenvolva como ser humano, né? A minha mãe também me deixou um exemplo grandioso de força de vontade,
né, de todas as dificuldades que ela passou na vida dela para criar a gente, 5 filhos. Nossa, criar 5 filhos não é fácil, né? Temos hoje muitos de nós que com um filho tá quase puxando os cabelos, né? Com um único filho tá quase perdendo os cabelos nessa quarentena, ficando em casa. Imagina 5 filhos, outras pessoas tinham mais, tinham 6, 7, 8. Não foi fácil para ela não, que os 5 filhos ali, tal, procurar, tá sempre orientando um ao outro, tal, e para mim ainda muito mais, porque eu sou Asperger. O que é Asperger? Asperger é um tipo de autismo leve. E coitados dos meus pais, eles não sabiam lidar com isso. Minha mãe nem sabia o que era essa palavra aí. Não tinha um médico, psiquiatra para dar nenhum tipo de diagnóstico, nada. Então minha mãe teve que rebolar para lidar com aquela criança diferente, para saber como educar ela, como orientar ela, porque eu era diferente dos outros, né? Eu era diferente das outras crianças devido a essa condição, tá? Porque o Asperger não é doença, o Asperger é condição, tá? Essa condição diferente das outras crianças, né? De se isolar, viver no seu mundo próprio, de não socializar muito com as demais crianças, de às vezes pensar diferente, ver o mundo diferente dos outros, tal, e para minha mãe, sem um tipo de orientação com relação a essa situação, sem entender o que era isso e tal, para ela foi uma vencedora que eu cheguei até aqui, sou o que sou, né? Sou o que sou. Hoje observo mães hoje com todas as facilidades que tem hoje de psiquiatras, psicólogos, tal. Tem mães que não conseguem lidar com essas crianças. Minha mãe foi a vencedora, foi uma vencedora, sem nenhum tipo de orientação, conseguir me dar a educação que ela me deu e fazer de mim o homem que eu sou, através do quê? Do exemplo. O exemplo do carinho, do afeto, do que dizer, né? Enquanto os outros riam de mim, ela ia lá e me dava o seu abraço, dava o seu carinho, me ensinava sobre as coisas do mundo, né? E isso foi muito importante para mim. Esse é o exemplo que fica, né? E o exemplo que faz com que também que eu passe isso para frente. Passou isso para frente para quem? Para os meus filhos, um dia para os meus netos, para os filhos para os meus sobrinhos, né? Para os amigos que chegam, às vezes com dificuldade com os filhos e às vezes pedem um conselho, alguma coisa, né? Alguma coisa para nós. Meus filhos já são adultos, né? Meu filho mais velho tem 25 anos, minha filha 21 anos. Né? Então, de certa maneira eu consegui algumas coisas através do exemplo com os meus filhos, porque hoje eles são meus amigos, minha filha é minha conselheira, né? Meu filho é o que me ensina as coisas diferentes do mundo, tal, né? Vou até contar uma história engraçada aqui com meu filho, né? Uma vez eu levei meu filho fui com ele no show da Avril Lavigne, não sei se vocês conhecem. Pois é, fui com ele no show da Avril Lavigne, né? Chegamos lá, tava lá na fila esperando para entrar. Aí ele falou para mim: "Pô, pai, aqui tá cheio de poser da Avril Lavigne." Aí eu fiquei com aquela cara de paisagem assim, né? Aí ele percebeu e falou: "Pai, vai me dizer que você não sabe o que é poser." Aí eu: "Não sei o que é não, filho. O que é poser?" Aí ele: "Ah, pai, fala sério, né? Poser, pai, é quando a pessoa diz que é fã de um artista, de uma cantora, mas ele só conhece uma ou duas músicas desse artista." Aí eu falei: "Ah, tá bom. É isso? É isso. Ah, então eu sou poser da Avril Lavigne."
Foi o que eu falei para ele na hora. Então, com os filhos a gente aprende muita coisa, tal, enfim, eles nos dão a oportunidade de aprender coisas novas. Olha, quando você está aberto a deixar que ele também ensine as coisas do mundo para você, o que você dá para ele? Uma coisa chamada confiança em você. Ele passa a confiar em você, você não fica sendo aquela figura longe, distante, em cima do pedestal da moral. Não. Você se torna aquela pessoa que acessível, né? Acessível. Claro. Impondo a sua autoridade dentro da sua casa, né? Como eu sempre digo para os meus 2 filhos, olha, isso aqui não é uma democracia, não. Quem manda aqui sou eu. Aqui é uma monarquia e eu sou o rei. Eu que mando aqui. Né? Mas eu deixo aberto o espaço para o diálogo e para aprender com eles. Né? A Idani está falando que a minha filha é minha coreógrafa. É minha coreógrafa. Quando tinha os bailes aí do Maria Amélia no passado, que é daquela época, ela que me fazia a minha coreografia, ela que me ensinava lá, principalmente lá quando eu tinha que fazer a imitação do Michael Jackson, ela que ficava falando para mim, pai, assim, ficava me orientando. Né? Minha filha fazia isso aí comigo. Então, pois é, os filhos são esses presentes que Deus nos dá para que a gente possa ser exemplo para eles e eles também serem o nosso aprendizado do futuro. Né? A gente quer um mundo melhor, quer que o mundo se modifique, quer que o mundo melhore, mas a gente não dá oportunidade para os filhos mostrarem a mudança. Não senta lá para aprender com eles, para dizer o que... Filho, senta lá com ele, lá no... Deixa eu ver o que você está curtindo aí. Aí pega o fone de ouvido, aí põe no ouvido, você toma aquele susto, fala, nossa, mãe do céu. Né? Mas não é para falar, não, que porcaria. Então, você vai se distanciar dele. Você fala, nossa, filho, que legal. Que legal. Pois é verdade. Sim, eu curto um rock and roll. O pessoal que me conhece sabe disso. Quando minha filha está no carro, o que toca lá? O que toca no meu carro? Eu nem vou falar, só por Deus. Melhor não falar. Mas a gente escuta por amor. A gente escuta e ouve por amor. E por que você deixa rolar? Você deixa rolar para dizer, olha filha, tô junto com você. Tô aqui para aprender junto com você. Tô aqui para andar junto com você e tal. Minha filha é minha companheira de filme, de cinema e tal. Foi o meu jeito de conseguir manter essa aproximação com meus filhos, tal, porque cada filho é diferente do outro. Por que é diferente do outro? Porque são espíritos diferentes. Cada espírito é único. Então a maneira de que você educa um, não tem como ser igual de educar o outro. Cada um é uma individualidade, cada um é diferente do outro. Então, o meu filho ele é mais assim de ficar na dele. O que eu faço para não perdê-lo de mim? É de vez em quando eu lá, entro no quarto dele lá, arranco a coberta dele, faço umas cócegas nele, com 25 anos de idade ele tem, faço umas cócegas nele lá, puxo ele pelo pé da cama, tal, ele fica bravo pra caramba, tal, mas é o jeito que eu me aproximar dele, porque aí depois o que ele faz? Vai lá e faz a mesma coisa comigo depois, tal, e a gente manteve uma confiança um com o outro, assim. E se mantém, estamos sempre abertos um com o outro. Né? A minha filha, o que eu fiz para manter ela perto de mim? Nossa, minha companheira de filme, de cinema, todo filme que tem novo, você minha filha chama Ianca. Ianca, vem cá assistir esse filme aqui, você já assistiu? Ela senta lá para assistir comigo lá e vamos embora, vamos assistir o filme, vamos ver se é bom ou se não é. Então é assim, cada uma a sua maneira, de uma forma, né? Que aí você mantém o exemplo da amizade, de manter a amizade, a confiança e a questão da união da família, né? Da vivência, que é a vivência que educa. Não são os livros, não são as palavras, o que educa é a vivência. Isso é o que vai nos educar e nos fazer sermos mais fortes, mais tranquilos, né? Mais fortes, mais tranquilos em tudo. Então eu vou pedir licença para vocês aqui, para dizer um texto, para ler para vocês um texto de um autor que eu gosto muito, chama Khalil Gibran Khalil.
Isso. Khalil Gibran Khalil. Que é de um livro chamado O Profeta. Né? E nesse livro tinha um personagem profeta, que ele chamava de profeta, numa pequena cidade, que esse profeta estava indo embora da cidade. E aí as pessoas, na despedida desse profeta, iam lá e perguntavam várias coisas para esse profeta. E aí no trecho de uma mãe com uma criança no colo, chegou para o profeta e perguntou: fale-nos para nós sobre os filhos. E esse profeta disse o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Eu acho esse trecho maravilhoso acerca dos filhos, né? Dizendo que os filhos estão conosco, mas não nos pertencem. Que nós podemos influenciá-los, os pensamentos deles através da educação, mas eles têm os próprios pensamentos, né? Podemos abrigar seus corpos, mas não suas almas, porque as almas delas moram na mansão da manhã, que é o futuro, eles são o futuro. E esse futuro não quer dizer que a gente tenha que voltar ao que era antes, no passado, né? As coisas não têm que ser como no passado. O passado foi ruim. Se o passado fosse bom, nós não estaríamos com tanta coisa ruim nesse mundo agora, né? O futuro, sim, que eles estão para trazer para nós, que deve ser bom. São eles que devem trazer isso. E são eles que vão fazer isso para nós, né? Eles que vão fazer isso para nós. Então o futuro mora na mansão do amanhã, não mora no passado. No passado a gente cometeu um monte de erros, a gente não tem que ir para o passado coisa nenhuma, não. Nós temos que mirar o futuro, no futuro que estarão as coisas belas, as coisas boas, as coisas maravilhosas, né? Não no passado. Passado não, né? E tem mais, né? Que o que ele fala aqui, que eu acho maravilhoso, que vós sois os arcos dos quais os filhos são arremessados como flechas vivas. Nós somos os arcos. Somos nós que damos para os filhos flechas, a direção e a velocidade. Quando a gente solta, a direção é a gente que coloca, e a velocidade também. Se vai acertar o alvo, depende de onde que nós estamos mirando eles e da força que estamos colocando no arco. Somos nós, as flechas vivas. E mais, no final que ele fala aqui que a flecha que voa ama também o arco. Ama. O filho vai te amar se você for esse arco que dá para ele a direção e a velocidade e a força, através do seu próprio exemplo, através do seu carinho, da sua presença, do seu estímulo e também da sua compreensão. Compreensão. Como que eu posso compreender meu filho? Entendendo exatamente que ele é um espírito, que ele é uma pessoa, ele é um indivíduo. Como está aqui também no texto. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-lo como vós. Não é para você fazer do seu filho uma cópia sua. É para você ajudá-lo a ser quem ele é. O que é bem diferente. Ajudá-lo a ser quem ele é.
eu acho que o maior exemplo que eu posso dar para vocês aqui agora, até para finalizar nossa palestra, nossa live, como exemplo de compreensão para os seus filhos, talvez uma das poucas coisas boas que eu tenha conseguido fazer nesse sentido de compreensão para com meus filhos, foi quando os meus 2 filhos chegaram para mim e me falaram sobre a orientação sexual deles. E o que eu aprendi naquele momento, a primeira coisa que eu entendi naquele momento, quando eles me falaram para mim da orientação sexual deles, a primeira coisa que eu entendi foi que aquilo não era uma questão de escolha. Eles eram assim. E a segunda coisa que eu entendi é que, na verdade, a escolha era minha. Entender ou não entender. E no final eu acabei decidindo não escolher nem uma coisa nem outra. Eu decidi amar. E aí a gente se amou, continua se amando e vai se amar para sempre. Porque é isso que é importante. É amar o que eles são. E é isso que fica para a vida, no sentido quando a gente aprender que o amor incondicional, o amor verdadeiro é incondicional. Ele não impõe condição. Ele simplesmente ama. E acabou. E agora, amigos, para encerrar a nossa palestra, tá? Eu vou pedir licença para vocês, tá? Para fazer uma prece, lendo, tá? Um texto maravilhoso do Espírito Meimei, através da psicografia maravilhosa de Chico Xavier. Convido a todos os amigos a fecharem os seus olhos, elevar o pensamento até Jesus. Mensagem da criança. Dizes que sou o futuro. Não me desampare no presente. Dizes que sou a esperança da paz. Não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem. Não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos. Não me abandone às trevas. Não espero somente teu pão. Dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu carinho. Suplico-te, amor, com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu caminho. Sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho, a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que eu seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajude-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Meu muito obrigado a todos, pela atenção de todos vocês. Espero ter tido as melhores palavras, né? Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. E desejo a todos vocês uma excelente semana e que Deus abençoe muito a todos vocês, a seus filhos, as suas filhas, a seus netos, a seus sobrinhos, a seus pais, as suas mães, a seus avós, seus amigos. Uma bênção grandiosa a todos vocês, tá bom? Que Jesus, que é o nosso Pai, esteja iluminando o caminho de vocês e que a nossa Mãe Santíssima nos guie sempre e nos abrace com o carinho que ela tem por nós, todos os dias e todas as horas. Fique com Deus, gente, tá?
Boa noite a todos, tá bom? Daqui a pouco o Ricardo vai dar os recados da noite, tá? As mensagens, os recados da casa. Tem lá o famoso merchan, tá bom? Também, tá? Fica com Deus, gente. Abraço a todos. E vou lá comer o bolo da mamãe que, né? Afinal de contas eu vim pra cá pra mamar um pouco, né? É bom também, né? Fique com Deus, gente. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom?